E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar, segundando por aqui com muito papo bom. A gente começa a semana falando sobre a subjetividade relativa à reprodução assistida. Olha que bonito, né? Papo sério esse. Bom, a gente também vai ter um bate-papo sobre gêneros literários com duas escritoras topíssimas. E falaremos ainda sobre moda e arte, como elas se relacionam. Um pouquinho de história da arte também, muito de história da moda e muita coisa boa. Aliás, falando em moda, Semana de Moda em Paris e nós, claro, que traremos algumas novidades do que rolou por lá. Então, vem já começar o programa. E o Tá Rolando de hoje vai sim para Paris, como falamos aqui, que a gente vai trazer muitas novidades da Fashion Week e fica por conta do que viralizou com a Cardi B e seu super look, digamos, um tanto excêntrico, né? Ela que muitas vezes, assim, chama atenção por uma sensualidade extrema, dessa vez se cobriu dos pés à cabeça e, bom, aí cada um interprete da sua forma como ela, por que ela montou esse look e tá bem florido, não dá pra dizer que é um look triste, né? Bem clima de primavera. O outro Tá Rolando, sai de Paris, vem direto pro Rock in Rio com uma entrevista rápida com o ator Malvino Salvador, que deu uma certa gafe aí quando foi dar uma entrevista sobre o Bon Jovi. Roda o vídeo e confere. Tua música favorita do Bon Jovi? Living on a Prayer. It's my time. It's now or never. It's my life. Vai, Didi, beijo! Na verdade, eu acho que ele não sabia a letra, né? Mas tudo bem, não importa. O que importa é estar cantando lá na alegria, com muito amor. Errou a letra, fã do Bon Jovi, não tem problema. E nessa já foram 70 mil visualizações no Twitter, porque afinal de contas, se tem algo que o povo gosta, é de ver um famoso metendo o pé pelas mãos, né? E dar umas risadinhas. Bom, agora vamos voltar aqui para o assunto sério. Kátia de Azevedo Araújo, psicóloga e psicanalista. Vamos conversar um pouquinho sobre toda essa questão que envolve os dilemas, né? E acho que as questões também emocionais que envolvem a reprodução assistida e a infertilidade, né, Kátia? Como é que tu vê isso muito lá no teu consultório? Como é que é a abordagem hoje? Como é que tu vê o contexto? Porque as mulheres cada vez mais tentam engravidar mais tarde, deixam para depois esses planos. E aí, quando se dão conta de que querem muito ser mães, muitas vezes acabam enfrentando obstáculos em função realmente do decurso do tempo. Isso. Então, essa é uma questão que a gente tem enfrentado cada vez mais, né, na nossa realidade. Porque na medida em que as mulheres foram para o mercado de trabalho, né, acabaram deixando para mais tarde o projeto da maternidade. Com isso, o que se passa? A gente percebe, assim, que as mulheres estão lá pelos seus 30 e poucos anos, começando a pensar nisso que antigamente era muito diferente, né? Cabia a mulher criar os filhos, ficar em casa, cuidar da casa, enfim. Hoje não é mais a nossa realidade, né? Nós estamos todos no mercado, a maioria no mercado de trabalho, então a questão é que foi entardecendo ou deixando para depois, postergando a questão da maternidade. Com isso, o que nós temos em termos biológicos? Nós, mulheres, né, temos um relógio biológico. E esse relógio biológico, o que acontece? Em torno dos 35 anos, os óvulos acabam ficando mais envelhecidos, já não tem mais o mesmo vigor, a mesma, né, capacidade que tinham antes. Então, a gravidez se torna de maior risco, né? Então, o que nos deparamos assim? Hoje nós não temos mais como regra, aquelas famílias tradicionais, pai, mãe, filhos, enfim, né? Então, com essas modificações sociais, também tem algumas questões de um incremento e evolução da tecnologia que muitas vezes vem para ajudar, né? Tem o objetivo de ajudar nesse projeto de maternidade, parentalidade posterior. Né? Então, um dos recursos que se tem assim, é o congelamento de embriões, congelamento de óvulos de embriões, né? O que faz com que possibilite a mulher
posteriormente a essa idade, sem tantos riscos, né, poder vir a engravidar. Tá? Também a gente se depara assim, nessas novas configurações familiares, a gente se depara com a possibilidade assim da homoparentalidade, né, o que antes não era tão possível. Nos deparamos com situações onde as mulheres que têm a questão da infertilidade, né, elas devem ser muito bem avaliadas, porque muitas vezes não necessariamente é só uma impossibilidade biológica, orgânica. O que acontece nos nossos consultórios, eu como psicanalista, o que a gente se depara? Que muitas vezes a subjetividade que está relacionada à maternidade tem muito a ver com a história que esta mulher tem com a sua própria mãe, com as figuras femininas da sua história de vida. Né? Então, muitas vezes pode surgir assim, uma competitividade com mãe, filha, né? Quem é melhor mãe, quem é melhor filha? Se essa mãe permite que a filha seja mãe, né? Muitas vezes, assim, as gravidez na adolescência, às vezes tem o cunho de poder, assim, dar um filho para a própria mãe, para poder sair de casa, né? E para os pais também a gente tem que considerar. O que se passa? Diante disso, né, a tecnologia, né, a medicina avançou muito nesses recursos, possibilitando coisas que antes eram inimagináveis para nós, né, fazendo com que se possibilite novas formas de configurações familiares e também o uso a seu favor. E, inclusive, isso também servindo como, muitas vezes, uma desculpa para postergar, sabendo que há possibilidades, exatamente, que há alternativas. Então, não, eu vou tocar um pouquinho mais para frente, vou esperar mais um pouco. Mas o que acontece, Kátia, eu te pergunto, quando a mulher se vê em uma situação em que ela está tentando, correndo contra o tempo, e aí não consegue, né? Não consegue engravidar. E quando assim, na tua abordagem, quando que é recomendável, por exemplo, buscar soluções como congelamento de óvulos? Né? Ou recorrer a técnicas, porque eu imagino assim, essas técnicas, muitas delas também são caras. Muito caras. Né? Então a pessoa tá ali, quero engravidar, mas nem todo mundo tem os recursos ou está preparado para ter um dispêndio financeiro e muitas vezes também emocional, porque tem a função toda de hormônios e tal. Então, em que momento que deve se considerar, começar a se considerar e de que forma isso é desencadeado? Assim? Acho que a primeira questão é poder pensar quais são os objetivos desta mulher, né? Ou até mesmo deste casal. Né? A maternidade é um dos objetivos. Né? A questão da profissional vem como primeiro objetivo, primeira demanda, enfim. O quê? Como é que esse casal, como é que essa mulher se relaciona com essas questões? A partir disso, poder, se tem o desejo, né, de ter um filho, de criar uma família, enfim, poder fazer, o recurso tem que ser buscado antes de que aquilo que nós falamos da questão biológica, né, que esses óvulos fiquem mais envelhecidos, vamos dizer assim. Claro que isso é de uma singularidade, de uma particularidade de cada organismo, né? Mas, de um modo geral, a partir dos 35 anos da mulher, esses óvulos ficam não tão saudáveis quanto anteriormente, né? Aí entra uma outra questão, Kátia. Muitas mulheres passaram dos 30 anos, já estão na década dos 30, digamos assim, e ainda não encontraram o parceiro ou a parceira ideais, enfim, tá? Bom, se torna uma questão ser mãe sozinha? E de que forma isso pode ser feito? Porque eu imagino que muitas mulheres tenham desejo de ser mãe, mas tenham medo de arcar com as consequências, enfim, de ser uma mãe sozinha, né? Sim. Então, como é que é essa realidade? Na verdade, assim, a tecnologia nos proporciona que tenha essa possibilidade de ser uma mãe sem necessariamente a figura paterna, né, o homem. Mas nós não podemos esquecer que é necessário o espermatozoide. Então, assim, é buscar no banco de sêmen, enfim, alternativas para realizar esse sonho. Né? Então, isso é viável, a tecnologia nos propõe isso. Né? Agora, é importante, assim, eu como psicanalista, é importante poder pensar nas subjetividades de cada situação. Então, uma das coisas que a gente pensa muito e avalia é quando é que essa mulher, esse casal, busca
esse recurso e qual é o objetivo, por exemplo, de ter um filho, né? Se aquele filho vem para se constituir uma família, para que se respeite a alteridade, né, dessa criança que vem ao mundo, enfim, ou se o filho vem para satisfazer e estar em prol de uma falha narcísica, de algo que essa mulher entende que precisa essa criança para se completar. Não respeitando a questão da alteridade, do desejo, de poder ter a sua própria personalidade e os seus próprios desejos, né? Então, nessas condições, esse filho provavelmente não vai ter um desenvolvimento tão saudável, porque não tem um espaço para o seu ser psíquico, né? Ele tem que ser um prolongamento dessa mãe ou desta família, né? Não, a intenção é que possa ter um espaço para que essa criança se desenvolva como um ser outro, né? Tá? Sim, mas aí assim na prática, tá? A mulher se vê ali, digamos, já passando os 35, né? Quando já há uma propensão, um declínio na fertilidade. Bom, mas eu quero ser mãe. Como é que consegue identificar? Bom, claro, vai para o consultório conversar com um profissional. Mas como é que eu consigo identificar até que ponto isso é um desejo meu e também avaliar digamos, as causas e consequências das minhas decisões, porque não é uma sociedade onde isso é algo ainda banal, né? Ser uma mãe solteira exige uma série de outras questões, por exemplo, lidar com o Dia dos Pais, lidar com os questionamentos na escola, lidar com com toda a questão financeira, né? E ter que arcar com isso sozinha. Como é que é isso, assim, esse momento de tomar esta decisão? Congelei os óvulos, tá? Agora é a hora. Vou descongelar e vou partir para uma reprodução assistida e vou ser mãe, independente de estar com alguém. Isso passa por uma escolha muito pessoal e muito singular, né? Me parece assim, que quando a mulher se sente em condições e tem um espaço para se abrir para isso, uma criança, todos nós sabemos que uma criança denota muito cuidado, muita atenção, muito investimento emocional, financeiro, muito tempo disponível, né? Então, se tem esse espaço na vida da mulher, e ela está sentindo a falta, a questão da maternidade também acaba aflorando, é um momento, né? Eu acho que cada um vai sabendo o seu momento. No entanto, a gente tem que poder também considerar assim, que pode ocorrer esse projeto, né? E que ele pode, assim, ocorrer com um companheiro ou sem, né? Tu falava assim na questão no Dia dos Pais, Dia das Mães. Hoje em dia as escolas procuram não determinar Dia dos Pais, Dia das Mães. É Dia da Família, né? Então é Dia da Família para exatamente não ficar nesse ou pai ou mãe, se não tem o pai, se não tem a mãe, que é algo natural e que não necessariamente acontece só com os filhos de reprodução assistida. Não, com os filhos naturais, casais heterossexuais, que isso também pode acontecer com muita frequência, né? Então, Dia da Família. E também, psicanaliticamente, a gente não fala mais em função paterna e função materna. Se fala em função família, né? Função família, onde o importante é que tenha um terceiro, a possibilidade do ingresso do terceiro e que não fique numa dupla simbiótica, mãe-bebê. Né? A dupla simbiótica é fundamental no início de vida, na constituição psíquica dessa criança. Posteriormente, tem que ir se separando essa dupla. Até porque essa criança vai crescer e um dia vai ter que tomar seu rumo e aí a mãe não pode usar ele como bengala, digamos. Exatamente, né? Então, o pai vai entrando para também trazer essa mulher para a vida da sua feminilidade, sexualidade, retomando isso, né? Enquanto ela também tem as questões da maternidade. Não necessariamente precisa ser um homem a fazer isso, precisa ter a presença do homem, assim que se entende. Pode ser o trabalho como função terceira, pode ser amigos, pode ser outras atividades, né, na sua vida, que a mãe, a mulher, não fique só envolvida 24 horas com aquele bebê.
né? Que possa ter outras coisas que também lhe envolvam, que deem prazer, enfim, né? Lembrando assim, né, que no primeiro momento, sim, é importante que tenha uma relação simbiótica entre mãe e bebê, mas depois tem que propiciar esse crescimento dessa criança, né? Porque ele tem que sair do ninho, né? Exatamente. Ou momento de sofrimento, inclusive esse. Exatamente. Kátia, tu tens um livro aqui que eu vou mostrar Sim. a capa, até porque ele com certeza traz questões que podem interessar a muitas pessoas que estão passando por esse momento, que é Reflexões Psicanalíticas sobre Reprodução Assistida. E aqui também nós estávamos conversando antes, além dessas próprias questões relacionadas à reprodução assistida, tem algumas outras que são bastante relevantes quanto à própria gravidez, né? A gente estava conversando aqui, ó, por exemplo, o lugar do bebê imaginário, né? Eu te perguntei assim, bebê imaginário, como assim? Eu queria que tu explicasse um pouquinho, Claro. porque a maternidade e a paternidade, ela vem com uma carga altíssima de expectativas. Exatamente. Até que ponto elas são saudáveis e devem ser podadas, de certa Exato. forma, né? Eu acho que a questão é fundamentalmente pela questão da idealização. Como eu disse antes, assim, a serviço de que vem essa criança? Constituir uma família, eu poder ter um aspecto assim de poder ter o outro na minha vida e poder reconhecer isso, né? Esse bebê, que papel ocupa para essa mulher? Então, a partir disso, quando eu vou imaginar, naturalmente eu vou imaginar um bebê. Então, estou pronta para a maternidade, é um desejo, estou querendo o casal, enfim. O que acontece? Você começa a imaginar assim, eu quero um bebê, quero um menino, ou quero uma menina, enfim, né? Com os olhinhos verdes, eu quero um bochechudo, que seja castanho claro, enfim. Só que, no momento que nasce esse bebê, nem sempre a realidade é essa, né? Então, vem cabelo castanho escuro, os olhos castanhos, né? Nem tão bochechudinho assim. O que tem que acontecer? A mãe poder reconhecer, né, que aquela criança não era tudo que ela tinha sonhado, o bebê imaginário, né? E que se depara com o bebê real. O bebê real é aquele que está ali, né? E que chora, e que não te deixa dormir de noite, né? Que tu tem que ficar envolvido o tempo todo, enfim. E que traz muitas limitações também, não é só prazer. É muito prazer, mas não só, né? Então, é poder investir nessa criança, mesmo ela não sendo aquele bebê imaginário e idealizado. Bom, aí, né, Kátia, eu até ouso dizer que é bom a pessoa já se acostumar com esse rompimento de expectativas no início, porque depois vai vir a parte da personalidade e a criança realmente não vai ser exatamente o que se imagina, né? Exato. Se eu penso que eu queria ter uma menina, né, e não tenho, e vem um menino, hoje a gente até consegue saber muito precocemente, né, o sexo da criança. Mas quando não se sabia, ou até mesmo atualmente, o que acontece? A frustração de não ter a menina que eu gostaria de ter, porque eu já tenho um filho homem, então gostaria de ter um casal, enfim. Como é que se lida com essa frustração? E isso está muito relacionado ao narcisismo de cada um. Né? Se eu permito lidar assim, com as minhas frustrações, com as frustrações internas, as externas, que o meio me impõe, né? Porque todos nós vivemos muitas frustrações a cada dia, né? Agora, como é que eu lido com elas, né? E da mesma forma, assim, como é que eu lido com o desejo de ter um bebê com essas características, mas o bebê real tem outras características? Ou não é a menina, é o menino, né? Não é o menino, é a menina, né? Então, isso é muito importante. Como é que essa mãe, como é que esse casal, apesar de não ter o bebê idealizado, consegue investir nessa criança, e a gente costuma chamar de narcisizar essa criança, né? Para que se constitua, assim, o ego dessa criança, a autoestima, a valorização pessoal. Isso tudo se constitui muito precocemente no aparelho psíquico das crianças. Nossa, maternidade é um tema que a gente pode ficar aqui conversando o dia inteiro, porque são várias questões super complexas e interessantes. Mas nós vamos ter que acabar por aqui, porque o bloco terminou. Doutora, muito obrigada por dividir o seu conhecimento com a gente, né? E permitir que os nossos telespectadores também consigam compreender um pouquinho mais dessas subjetividades. A gente vai ficando por aqui nesse bloco e voltamos daqui a pouco com um bate-papo sobre gêneros literários. Não sai daí. Já de volta, e agora é hora do Virei Mamãe, hoje sem o bebê, com um dilema que eu tenho certeza que toda mãe já passou ou vai passar.
Estou um pouco tensa porque hoje vai ser a primeira viagem do Thomas para jogar futebol e eu não estarei junto, mamãe não vai estar junto. Olha que tenso. Já estão treinando e vamos para Ivoti. Vai lá, Thomas. Coraçãozinho, ó, mas foi, voltou, sobreviveu, é isso aí, bola pra frente, né? Que mãe é assim, tá sempre com o coração na mão. Bom, voltamos aqui pro sofá com as duas escritoras, a Jacira Fagundes e a Nilva Ferraro, que além de escritoras são membros da Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul. Sim, onde vai acontecer o bate-papo dia 2. O bate-papo no dia 2, que é agora na quarta-feira, né? E vai ser um bate-papo chamado Mergulho nos Diferentes Gêneros Literários, no qual vocês vão exatamente bater um papo sobre eles, né? Sim, porque o mini-conto e o haikai, eles têm uma coisa em comum, que é abreviar as palavras, dar o recado com o mínimo de palavras. Então, vamos até pontuar isso aqui. Vocês vão falar sobre o haikai, mini-conto, poesia, crônica e conto, é isso? Exato, Sim, mas exato. Quarta-feira é só 2. Ah, quarta-feira, sim, esses primeiros vão ser só 2. Sim, nós já fizemos uma programação assim, que vai ser no dia 2 agora, das 15 horas às 17h30. Nós vamos falar do menor para o maior, em termos de extensão. Grande no conteúdo, mas pequeno em termos de extensão. Então, vamos falar a Nilva e eu, vamos falar a Nilva especialista em haikai, eu escrevo bastante mini-contos, né? E depois, no próximo, vai ser no dia 23, nós vamos falar sobre poesia, mas aí já não seremos, nós vamos só conduzir, porque nós estaremos com autores convidados, né? Então, vai ser uma poeta, e sempre mulher, porque a Academia Literária Feminina congrega mulheres escritoras. Então, vai ser a poesia no dia 23, depois eu não sei dizer agora exatamente as datas. O próximo será a crônica, que nós já temos uma pessoa para ser convidada, e no final o conto. O conto. Paramos aí. Agora, esses dois gêneros, né, que é o haikai e o mini-conto. Vocês mencionaram, assim, até o fato de serem bem menos extensos, né, muito mais concisos. É algo muito contemporâneo isso, porque me parece, vocês me digam se eu estou certo, que as pessoas andam meio preguiçosas para ler, né? Então, é uma forma de trazer informação e conteúdo muito rapidamente. É sim, porque o haikai tem a sabedoria zen nas entrelinhas, mas ele serve para uma leitura rápida e lúdica para a criança, e para adultos, o mesmo livro que a criança lê e se encanta com as ilustrações, o adulto já tem outro enfoque também. Quer dizer que no fim dá para adultos também. Eu tenho livros infantis, né? E também tenho para adultos. Coleção Haikais de Viagem. São esses que estão na sua mão. Eu tenho me dedicado muito aos haikais de viagem. Que legal. Posso dar uma olhada? Vamos mostrar eles aqui. Sabe que assim, eu nunca tinha ouvido o que era haikai. Fiquei bem interessada hoje quando eu vi. E aí, então, esses daqui são haikais, ó. Sim, na verdade, a gente até já peguei vários haikais na vida, só não sabia que era um estilo literário. Então, aqui a gente tem, ó. Nilva, como é que tu define um haikai? O haikai é o canto, o grito do pássaro e a luz do relâmpago. Disse isso o Otávio Paz. E ele vem com tem que ter imagens necessariamente, não, ele fazendo é uma fotografia com palavras. Então sempre vai ter uma imagem muito bem com a fotografia também. Olha aí, ó. Esse é da Patagônia, a Ilha Pinguineira. Não, aí é olha que lindo. Foto aérea. Na verdade, nesses livros a gente pode pegar, a gente não precisa ler ele de uma vez só. Pode ser salteado. Posso deixar ali do lado e abrir e dar uma lida e me inspirar. Pode abrir o haikai. Este aqui é o volume. Esse daqui tem vários volumes, pelo visto. Sim, são 5 no momento. E esse aqui é daí do Peru. Do Peru. De Machu Picchu. Deixa eu mostrar aqui, ó. Sabe que o Peru o Machu Picchu foi um lugar que eu fui que mudou minha vida, de tão maravilhoso que eu achei. Esse é do Lago Titicaca.
Essas imagens, Nilva, quem é? Tu Ali escolheste? o barco feito de juncos. Como é que tu fez a composição do livro? Assim, tu escolhe as Quando imagens eu viajo, eu já vou com a câmera e o caderninho. As imagens são tuas também? São também, Olha que legal. Deixa eu mostrar mais alguma. Então, além de tudo, tu é fotógrafa? Também. Olha Eu que sou artista fotos. plástica. Ah, bom, também. aí já tem uma visão diferente, né? Eu gosto muito dessa foto aí. Eu adoro lhamas, Nilva. Sou louca por lhamas. Ali eu até digo que é trabalho infantil. Pode ler o poema. Pode ler o poema. Menina posa com sua alpaca preta, labor infantil. É verdade. Olha que gracinha. Muito bacana. E aí, bom, esses aqui são 5. Daí tem aqui Cidadela Inca, Mistério e Sedução. E o outro que a gente mostrou que é... Este aqui é da onde? Da Patagônia. Patagônia, isso aí. Ushuaia. Muito bacana. E tem também os infantis. Então, o haikai pode ser infantil. Tem esse aqui Que também. daí é esse aqui. Esse é premiado pela Associação Gaúcha de Olha aqui, ó. Escritores. Eu adorei esse aqui da Pulga Trapezista, ó. Tem o prefácio do Luiz Fernando Veríssimo e foi premiado. Olha que chique! É. E também quem compra está ajudando o Instituto do Câncer Infantil. Ah, é, Nilva? É. As ilustrações aí não são tuas ou são tuas também? Não, são no artista plástico. Ele ilustrou os 3 livros infantis que eu tenho. Muito Jorge legal. Herman. Para criança é uma ótima forma de começar, de se lúdico, iniciar, né? A criança pode, mesmo sem saber ler, ela vê os bichinhos. A mãe ou a professora lê para eles. E tu sabes que eu tenho um menino de 7 anos e eu acho muito interessante que quando a gente vem com um livro com muito texto, ele já olha e já... Então, quando vem esse tipo de livro assim, eu acho que até ser bem longo, mas eles vão lendo com mais prazer, porque vem as informações aos poucos. A professora pode até inventar uma historinha dentro desse haikai que se apresenta. Muito legal. Então, vocês vão conversar sobre haikai e também sobre mini-contos, né? Sim. E aí, Jacira, o que é um mini... O conto eu já sempre achei que era relativamente curto, e tem um mini-conto. Sim, o conto, ele é considerado uma narrativa curta, claro, né? Mas ele tem toda uma exigência em função de um subtexto, né? Do personagem, da verossimilhança. Eu, inclusive, dou oficina literária, né? E trabalho bastante com conto. Então, o conto tem, assim, uma série de exigências. Um conto, mais ou menos, leva 2 páginas, 3 páginas, né? Já o mini conto, ele tem tudo que tem o conto, tudo. Também tem o subtexto, também tem o clímax, também tem, né, tudo aquilo que é exigido no conto. Só que ele tem que tirar tudo, para ficar exclusivamente o que é necessário. E isso dá mais ou menos quantas linhas ou páginas? Na verdade, é 250 caracteres. Olha, é quase um Twitter. Até a letra. É 250 caracteres. É quase um Twitter. Pois é. Gente, mas e aí haja poder de síntese. Mas, claro que há uma liberdade de ir um pouco mais. Eu aqui neste livro, aqui, Pequenos Notáveis, são mini-contos, que eu lancei esse ano, 2018, ele tem um pouco mais, tem um pouco menos e tem uns que menos ainda do que 250 caracteres. Nossa, deixa eu dar uma olhadinha e vamos mostrar aqui, porque, assim, então ele exige todos os requisitos do conto, só que tu tem que fazer, eu vou mostrar pra vocês, como é que a pessoa sintetiza o que seria um conto num mini conto. Olhos da Amizade. Aqui tem tudo isso que tu falaste? Tem, todos eles têm. Mas tem que ser muito boa Os daí, 3 porquinhos. Os três porquinhos. Os 3 porquinhos já é o, assim, acho que tu abriste uma aqui, página ó, os 3 porquinhos, onde tem alguns infantis. E os 3 porquinhos é um deles. Nossa! Agora me diz uma coisa, Jacira. Tu começa a escrever, digamos, um mini conto, como é que é a tua metodologia? Tu começa a escrever ele, tu vai cortando ou já vem, pá, e foi? Já vem, é rápido. Rapidão, assim? É bem rápido. Atrás, no verso, até a apresentação que eu faço, já é um mini conto. Sim, que tá aqui bem curtinho, também são 2 parágrafos. Sim, já é um mini conto. Então, é exatamente isso. Quer dizer, o conto vem na cabeça, mas é preciso escrever assim,
da forma mais sintética possível. Então se corta, às vezes até acontece de colocar, mas se corta artigos, se corta adjetivos, né? Então fica só a ideia O esqueleto, né? e sempre assim, ó, com um subtexto. Eu tenho aqui um conto o menor que eu tenho aqui, que é um conto, o meu mini conto menor, diz assim: o próximo chamou o legista. É esse o conto? Esse é o mini conto. Esse é o mini conto? O próximo chamou o legista. Quer dizer, por quê? Porque aqui sabe-se que alguém morreu? Não, agora fica sabendo. O próximo chamou o legista, porque o legista chama quem? Chama o morto. O morto não ouve, o morto está morto. Mas a rotina, e o título é rotina, faz com que ele chame o próximo, chama o legista. Sim, o título acaba tendo, na verdade, um papel muito importante, porque ele dá o tom disso que está tudo sintetizado em poucas palavras. Sim, sim. Agora sim, tem duas perguntas aqui para vocês. Primeiro, tá? Vocês acham, assim, da experiência de vocês, para a pessoa conseguir ter um poder de síntese muito grande com as palavras, ela tem que ter, por outro lado, uma capacidade muito grande de desenvolver muito vocabulário, exatamente, né? Então, assim, é aquela ideia de tu ter que desenvolver muito a escrita para tu conseguir depois fazer o caminho inverso. Principalmente no haikai, que tem que obedecer a métrica. Pois é, tem uma série de questões, não é simplesmente jogar palavras lá. Tu tem que fazer todo um desenvolvimento, uma lógica da história, né? Observar essas etapas, digamos, para conseguir botar isso em uma breve historinha. E além disso, eu pergunto para vocês, vocês acham que é uma tendência atualmente que esses gêneros literários que trazem histórias histórias e narrativas mais curtas, são uma tendência porque as pessoas querem elas são mais imediatistas, elas já querem ler e pegar a moral da história e passar adiante? Como é que vocês percebem isso? Exatamente. Eu trabalho bastante também com alunos em escola e eles chegam a escrever mini-contos. Se pedir para escrever um conto, não vão escrever, mas mini-contos tivemos agora numa escola há pouco tempo e que depois de trabalhar o professor sugeriu que escrevesse mini-contos e eles escrevem. E eles entendem, sabe, a situação. É diferente, o mini-conto é diferente do haikai, que o haikai tem a métrica. Não, eu não escrevo haikai, eu escrevo só mini-conto porque eu não gosto da limitação, sabe? A métrica seria o quê? Eu escrevo mini-contos também. Eu não gosto daquela limitação. São parentes, né? Mini-conto e... Mas no haikai que tem essa métrica, o que é essa métrica que exige o haikai? É de 5, 7 e 5 sílabas. As 5 sílabas, as primeiras 5 sílabas são um mote. E o segundo verso, que é 7, dá a situação, coloca a narrativa. Sim, aí tem uma limitação até de formato. E o terceiro verso é a síntese. Eu já não gosto da limitação. Eu gosto de escrever, mas que não haja limitação da técnica. Sim. Mas que a técnica não me prenda. Então, eu escrevo mini-conto no sentido de que o que é importante no mini-conto, que é não dizer tudo e deixar que quem lê é que vai fazer a sua conclusão. Eu gostaria de dizer 2 haikais premiados meus. Claro, por favor. O meu primeiro prêmio foi em 92, com esse haikai que rodou 10 anos nos Poemas dos Ônibus. Foi um concurso que eu entrei da Semana Literária da Arte Moderna, fazia 70 anos a Arte Moderna, e eu entrei com esse haikai no concurso. Diz assim, vê se tu visualiza. Luzes no morro, a noite tece seu véu, pirilampos. Olha que lindo. E tem um outro premiado pela URGS, que foi no concurso de haikais também, diz assim, murmúrio do mar, quem poderá decifrar? Talvez Netuno. Mas, na verdade, o haikai ele é quase uma poesia, né? É poesia. Ele é uma poesia. É poesia. Então, uma poesia olha aí, concreta. Concreta e que tem que ter o jogo das imagens também. Sim, porque é concreta, né? Sim, não olha fala só. de sentimentos. Por isso que eu adoro esse programa. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Mas o haikai, tudo que surpreende, que causa uma emoção ou estranheza, dá um haikai. Muito bom. Minha vida é antes e depois do haikai.
Se descobriu com o Haikai, Nilva. Sim. E tu? Bom, eu escrevo de tudo. Eu escrevo qualquer coisa, vamos lá. Não, eu escrevo de tudo. Então, eu escrevo do infantil à novela, né? Ainda não escrevi romance, estou com romance, ainda não consegui Esse aprontar. é o desafio, então. Né? Mas, e como eu dou oficina literária, eu tenho que trabalhar com gente, trabalho só com a prosa. Porque a poesia me requer muito mais estudo que eu realmente não tenho para trabalhar com a poesia. Gosto da poesia, mas não trabalho com a poesia. É com a prosa. Então, porque o mini conto é prosa, né? Aqui, por exemplo, a Nilva leu eu vou ler só esse aqui, que é também bem curtinho, quase metáfora. Fazia picotes das fotos do ex. Foi quando a tesoura deslizou. Olha só! E foi interessante vocês lerem, porque a gente consegue perceber claramente a diferença entre um e outro. E isso foi muito bacana. Olha, gurias, muito obrigada. A gente podia ficar aqui conversando, vocês me ensinando muitas coisas que eu já esqueci da aula de literatura, mas a gente vai ter que ficar por aqui. Então, vamos deixar o convite para participar do bate-papo, que é no dia 2, agora quarta-feira. Onde será? Vai ser na Academia Literária Feminina, que fica na Sarmento Leite 933. E como é que faz para se inscrever? É só chegar? Horas. É só chegar. Olha aí, então tá o convite aberto para aprender mais sobre Haikai e sobre mini conto na quarta-feira, lá na Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul. Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre moda e arte. Não sai daí. Já de volta, e antes de começar o nosso papo aqui sobre história e moda, que eu tô louca pra saber tudo e arte, né? Eu preciso pedir aquele meu voto para vocês, que estamos concorrendo ao Prêmio Prez. Eu não podia deixar de começar a semana dizendo: votem lá, Ali Clement, RDC TV, para melhor apresentadora de TV do ano, e o nosso virou moda para o melhor programa de TV do ano. E, inclusive, também vamos votar no Vitor Uchoa aqui, que está como nosso melhor cinegrafista. Como é que é mesmo, Vitor, o termo que usam lá no campo? Tu te lembra? Repórter cinematográfico. Isso aí, já aproveita e votem Vitor Uchoa, de televisão, tá? Não vamos confundir com o de rádio. E votem na gente para ganharmos esse prêmio. E aí a gente vai... aí nós vamos ficar muito se achando, mas o prêmio vai ser para todos vocês. Então votem lá em mim e na gente, tá? Bom, agora sim, vamos falar sobre moda e arte. Estou aqui com a historiadora de moda, Laura Ferraza de Lima. Um prazer te ter aqui. Eu tô louca para que tu fale muito sobre esse teu livro maravilhoso que está na tua mão. Sim. E sobre o curso que tu vai dar no Instituto Link, que trata exatamente sobre isso, né, Laura? Tudo bem, boa tarde, Ali. Obrigada pelo convite. Então, eu vim primeiro falar desse curso, né, que inicia agora em outubro. São 2 terças-feiras lá no Instituto Link, dia 8 e 15, no turno da noite. E o curso tem o mesmo título do meu livro, Quando a Arte Encontra a Moda. Mas o curso ele vai ser mais amplo, vamos dizer assim, a questão de abordagem de períodos e de relações entre a arte e a moda, assim, acho que é mais a partir da atualidade para o passado, que eu acho que faz com que as pessoas enxerguem melhor essas relações, quando a gente coloca imagens contemporâneas de moda e contrapõe ao lado imagens da arte, que a pessoa às vezes nem se deu conta que tinha uma relação. Quando a gente vem do campo, a gente enxerga. E aí eu acho que buscando a construção dessas 2 áreas da cultura, que acho que moda também é cultura, nesse curso, né? Eu acho muito bacana oportunizar, principalmente para quem também não é da área da moda, esse conhecimento de que, e a consciência, na verdade, de que a moda ela vem ela bebe de várias fontes. Sim. E aí acaba sendo, expressando uma série de outras vertentes culturais, né? Sim. E a arte, com certeza, é acho que uma das mais importantes. Sim, realmente. Eu mesma venho da área da história, né? E justamente percebendo como a moda, ela constrói junto à sociedade, né? Ela é uma coisa separada. A sociedade constrói a moda como ela é e elas se permeiam. E aí, pela questão visual e pela questão estética, que é outra área que eu gosto de trabalhar muito, eu comecei a trabalhar com história da arte. E aí fui percebendo que há também, então, uma relação entre uma estética que se constrói num momento
E essa estética permeia todas as expressões artísticas e visuais, e a moda está dentro dessas expressões artísticas e visuais. Então, não tem como não estabelecer um diálogo entre a arte e a moda em vários momentos da história. Agora, assim, de que forma, para que o nosso telespectador consiga também compreender de forma mais prática o que tu está trazendo, ao longo dos séculos, né? Eu imagino que tu faça essa abordagem a partir de quando? Qual é a tua linha, o teu corte temporal? Tá, isso é interessante. Eu tento não trabalhar tanto com a linha do tempo, até porque dá uma fluidez mais legal. Para não ficar tão engessado. Para as pessoas enxergarem as relações, como elas acontecem e vão se transformando o tempo todo. Então, por isso que eu disse, de repente é mais legal partir do presente e olhar para trás. Mas quando a gente escolhe o presente, a gente pode, às vezes, ter que buscar lá no início. Por exemplo, há pouco tempo eu fiz um trabalho que está dentro da linha do que vai ter no curso, que é pegar coleções bem recentes, como teve o desfile da Dolce & Gabbana na Sicília. Foi uma coleção que não chegou a ser dessa última semana, mas da anterior, né, de uma estação atrás, onde eles fizeram, então, num sítio arqueológico inspirado em Grécia e Roma. Então, como que eu não vou falar de arte e cultura greco-romana se eles estão ocupando espaços de patrimônio histórico para fazer os desfiles, sabe? Então, a moda de hoje, ela está olhando muito para esse passado e para essa história da arte. Então, se eu não conheço, se eu não tenho essa informação, eu não percebo. Então, eu acho que é legal, a ideia do curso é abrir os olhos das pessoas para ver que para pensar essas coleções ou para fazer esses desfiles, houve uma pesquisa histórica e houve referências na história da arte bem importantes que estão presentes, às vezes, em coisas mínimas e que estão ali e acaba depois essa moda se espalha por tudo, né? E é interessante também pontuar isso, porque a gente vê como estamos saindo de um momento onde o consumo desenfreado, né, é algo que está começando a sair de moda, em prol de uma atitude que traz experiências para as pessoas, e acho que esses desfiles têm mostrado muito isso. Então, quando tu vai comprar uma roupa, ainda mais Dolce & Gabbana, né? Que não deve ser baratinho. Tu vai fazer ali o investimento. Tu tá comprando não só a marca, mas agora também todo o conceito, né? Inspiração e tal. Então, tá completamente associado. Sim, eu acho também que a arte possibilita pensar nessa cultura local também. Sabe? Eu acho que é a ideia de que tu não vai copiar assim como eles pensaram, porque lá eles estavam pensando que a cultura deles, de quem fazia a marca, que é daquele lugar, que é da Sicília, está permeada por uma cultura da antiguidade greco-romana. Mas não é a ideia de que tu vai copiar, tu vai pensar, bom, e eu aqui no Rio Grande do Sul, será que eu não estou permeado só pela cultura do gaúcho? Não posso pensar na minha cultura e trazer elementos estéticos de uma produção visual com essa referência, sem fazer uma coisa caricata e pensando, talvez, até na produção também artesanal. Pois é, Laura, até que ponto o Brasil trabalha bem essa questão? Eu acredito, assim, que principalmente no centro do país, e pegando muita referência com o Nordeste, isso é bastante trabalhado atualmente, né? Eu acho que a gente deveria valorizar mais a nossa cultura, porque a gente acaba comprando esse modelo de que cultura brasileira é só a cultura do Nordeste, né? Que está bem forte, está presente, eu acho que é bacana, eu acho que tem que aparecer. Bom, eles estão fazendo o trabalho deles. Sim, e eu acho que, enfim, tem um diálogo com os outros lugares do Brasil, é possível e aplicável aqui também. Mas eu acho que a gente também pode pensar nessas culturas locais, e isso que a gente falou, a questão do descarte, como a gente está pensando muito em usar os conhecimentos e os saberes fazer do lugar, sabe? Então, isso também agrega valor ao produto da moda e traz um viés cultural, que é, por exemplo, assim, vamos pegar o artesanato de couro ou artesanato de lã daqui e vamos fazer uma versão fashion disso. É possível? Eu acredito que é totalmente possível. Essas marcas de outros lugares nos mostram isso. Onde se vai lá estudar as rendeiras do Ceará e se aplica isso numa coleção que vai desfilar no São Paulo Fashion Week, no Fashion Week, como já aconteceu várias vezes, sabe? Ou a mesma coisa com essas marcas internacionais, que além de buscar as referências, eles também usam muitas técnicas artesanais. A alta costura ou a alta moda, elas são obrigatórias a usar técnicas manuais. Então, as técnicas manuais também têm uma historicidade, também buscam um conhecimento local e que se desenvolvem nesse lugar e culturalmente há algum tempo já, né?
como bordado, tipos de tecido, etc. Agora, Laura, para escrever o teu livro, que foi a tua tese de doutorado, não foi? Isso, eu trouxe pra Ali de Conta presente. Ai, oba, é ótimo, porque agora às vezes eu fico acordada de madrugada com o bebê, né? Eu já tenho o que ler. Como é que foi, aonde que tu foi buscar essas referências e onde tu fizeste essa pesquisa? Então, o meu livro, ele é o resultado da tese de doutorado que eu tinha feito fiz pela PUC na História e um sanduíche que eu fiz em Paris. E aí, nessa oportunidade, foi que eu fiz a pesquisa nos acervos do Museu do Louvre, né? Onde eu fui buscar algumas gravuras originais do artista que eu estava trabalhando na minha pesquisa. E também tive a oportunidade de ter aulas na História da Arte da Sorbonne. Então, foi uma preparação bem intensa, que muito feliz que resultou nesse livro, que também a ideia foi adaptar a linguagem para não ficar tão acadêmico e o grande público conseguir ler e tirar algumas ideias do livro. E gostar, né? Para não ser só uma tese. Olha só, para não ser só uma tese de doutorado. Mas é não, isso, mas realmente tornar mais digerível e acessível. Isso. O que tu traz de exemplos no livro e no curso também que tu pode nos dar aí de spoiler para a gente fazer essa relação? Bom, o livro ele é um corte bem mais específico, né? Porque era um artista francês do século XVIII e era um pouco como se construía a relação da visualidade da obra do artista com a moda, né? Que é o Antoine Watteau, que é um pintor que é considerado assim um inventor do rococó. Então é bem mais um corte na visão do artista, como o artista trabalhava com a questão da moda, da visualidade das roupas, né? Dos tecidos, etc. No curso, eu acho que tem um pouco esse corte mais amplo que eu estava comentando, né? Que é poder enxergar nessas produções contemporâneas essa relação, né? E ir construindo ela e vendo que tanto artistas quanto movimentos foram criando esse diálogo de que existe uma estética partilhada entre a arte e a moda. Acho que esse é o grande spoiler. Mas, na verdade, tem várias outras áreas, né, que poderiam estar incluídas aí, como o design, a arquitetura, sim. Enfim, até mesmo gastronomia, muitas vezes. Porque, atualmente, sim. Isso significa que estamos todos numa, digamos, num fluxo cultural e que acaba que as expressões das mais variadas formas se conversam. Se conversam, exatamente. Com certeza, porque hoje a gente tem, né, uma revista não vai ser só uma revista de moda, é exatamente a ideia de que as coisas elas não estão separadas. A gente está vivendo isso de uma forma muito junto. A gente fala do lifestyle, né? Uma maneira de viver, e essa maneira de viver vai refletir em todo esse teu entorno, desde a decoração de interiores, a forma que tu te veste, que tu consome, né? E o interessante também é que a separação das coisas, ela também não é tão antiga. Porque esse momento que eu trabalho aqui, por exemplo, um grande pintor, um cara que estava relacionado, sei lá, com a realeza, não era nada errado se ele desenhasse um vestido ou pintasse uma porta de carruagem. Isso não desmerecia o trabalho dele, porque eles enxergavam que as coisas tinham uma relação. O século XIX é que começou com essa coisa de ficar separando tudo em caixinhas. E eu acho que a gente chegou de novo no momento em que a gente não quer mais essa separação. Que a gente enxerga as coisas, principalmente dessas questões do visual, da estética, de uma forma mais unida mesmo. Mas como um todo. Como um todo. Como se a gente estivéssemos no contrafluxo agora, voltando para uma origem. Isso, na ideia de que, claro, que as coisas vão se conversar e para criar essa ambiência que a gente disse, né? A pessoa não quer mais só consumir, ela quer ter uma experiência de vida, gastronômica, tudo junto, sensorial. Então, para construir isso, tem que estar com essas coisas afinadas e unidas dentro de uma mesma proposta. Laura, do ponto de vista de história da moda daí, né? Na verdade, esse conhecimento, para quem trabalha com moda, tu considera que é essencial para a pessoa conseguir, a partir dali, é como se fosse uma base, né? Isso, para pensar a moda fora da caixinha, né? Porque tu não vai te informar sobre moda só olhando coisas de moda. Tu vai perceber que o que influencia ali é desde o filme, do clipe, da literatura, da arte, das exposições que estão acontecendo. Então, a moda é um grande catalisador. Ela vai sugar tudo isso. Então, tu tem que ter esse conhecimento do mundo,
sabe? Essa visão apurada e curiosa. Acho que quanto mais o profissional dessa área busca isso, mais ele enriquece o seu próprio trabalho. Agora, como é que tu vê, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir analisar o nosso momento atual, né? Em vários aspectos. Sim. Olhando para trás, quando a gente pensa em história da moda, ela é super, assim, inclusive, principalmente no século XX, a gente consegue separar bem, né? Sim. E compreender os movimentos, o que leva a quê e tal. Agora, hoje... Tu, como pesquisadora, historiadora de moda, como é que tu vê este nosso momento e como é que nós vamos ser identificados e caracterizados no futuro? Sim, foi bem legal a sua pergunta, Ali. Eu acho que a gente também cria uma ideia de que as coisas do passado estão mais separadas e mais fáceis de ver, porque já passou. Uhum. A gente está numa posição mais segura em relação a isso de alguma forma, né? Então, a gente, até por questão didática, a gente separa. A mesma coisa com a arte. A gente diz, teve um movimento com o nome tal. Depois, quando tu vai estudar fundo, estudar teoria, tu vê que não é legal a gente fazer isso, porque não tem como saber exatamente quando que começou e quando que terminou. Então, hoje, quando eu volto mesmo para essas décadas do século XX, da história da moda, eu vejo que conviviam muitos estilos diferentes. Não tanto quanto hoje, mas já conviviam coisas bem diferentes, sabe? Dentro de uma mesma década. Sei lá, como eu olhei esses tempos no final dos anos 60. Tinha ainda uma coisa meio beatnik, já tinha uma coisa super hippie, e tinha uma estética glam, tinha várias estéticas convivendo. Então, eu acho que já existia uma pluralidade, a gente só consegue mapear alguns movimentos, né? Agora, como a gente vai ser visto, a gente está tentando, eu acho, ainda buscar, né? Falando dos millennials, agora já estaria até passando essa fase. Então, é complicado, porque eu acho que a gente não para de criar, mas nada se cria do nada também, né? Acho que a gente sempre está colocando um novo olhar sobre esses movimentos, né? E a gente está vivendo essas épocas que é uma época de mudança mesmo, que tu, às vezes, vai ter que ter um afastamento temporal para enxergar melhor essa época de transição, né? Onde a gente está saindo ainda está construindo esse século XXI, né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, agora uma coisa que é única dessa época é a questão da internet, né? De que modifica totalmente as maneiras de comunicação, de consumo da moda, da circulação da informação, o Instagram e todas as redes sociais. Então, isso eu acho que vai caracterizar essa época e faz com que a gente tenha tanta dificuldade de criar etiquetas para as coisas, porque as coisas também fluem de uma forma rápida. E a própria diversidade, assim, eu acho que essa aceitação e o grande ápice da diversidade que a gente vive hoje é que eu fico imaginando, na verdade, eu tenho curiosidade de saber como é que vai ser, porque a gente vive num momento de tanta diversidade, o que vai nos tornar, o que vai ser o elemento que vai fazer com que haja assim, uma caracterização comum, né? O denominador comum, digamos. Ai, difícil essa tua pergunta. Bom, essa aí nós vamos... Graças a Deus esse programa está na internet. Daqui a 20 anos nós vamos chamar a Laura para a gente poder analisar o momento atual, né? Se a gente fez alguma coisa certeira ou não. Será que nós vamos estar vestidos que nem os Jetsons daí, finalmente? Não, né? Acho que já passou isso aí. Laura, para finalizar o bloco, então, para quem quiser participar do teu curso, como é que faz? Bom, no site do Instituto Ling, né, tem Quando a Arte Encontra a Moda, tem todas as informações, inscrições, tem o evento com o mesmo título na página, nas redes sociais do Ling também. Então, é só entrar lá, procurar pelo Instituto Ling, procurar o meu nome, o nome do curso, vai encontrar com certeza o caminho para fazer a inscrição no curso. Muito bem, então. E é fora que no Instituto Ling é maravilhoso aquele lugar, só de tu entrar já parece que tu já é mais culto. É um espaço bem já legal. está se sentindo bem. Laura, muito obrigada por dividir teus conhecimentos aqui com a gente. E a gente vai pro intervalo, volta daqui a pouquinho com umas novidades do que rolou aí em Paris para continuar o nosso papo sobre moda, né? Então, não sai daí. E agora o nosso bloquinho de moda no programa, né? Já falamos um pouquinho sobre isso, mas vamos continuar. Começando pelo look do dia, que aliás hoje eu estou assim muito ouro, né? Que é para começar com uma semana auspiciosa, com muita prosperidade para vocês. Vamos lá para os pés, um pip-toe preto bem basiquinho, já viram várias vezes aqui.
tô com uma calça de couro eco, que não deveria ser chamada de couro, mas tudo bem. Vejam que parece assim uma cobrinha, né? Num verde musgo, que faz uma jogada aqui com o nosso ouro da regata, essa assim, de couro, por isso que vai durar por muito mais anos. Aí o resto tá bem basiquinho, já que eu tô com muito brilho no resto do corpo, eu tive que pegar leve na parte de cima, né? Me contem aí o que vocês acharam. Bom, o nosso Drops de Moda vai para Paris e confere os looks do street style que rolaram lá pela capital francesa. Cada coisa estilosa, roda aí. Muitas inspirações para começar a semana de vocês, né? Pois peguem essa, também trouxemos um pouquinho do desfile de Valentino na Semana de Moda em Paris. Roda aí.
Lindíssimo o desfile de Valentino. Vocês viram que aqui no Virou Moda ele é tão íntimo que ele foi chamado de Valentinho, né? Uma coisa assim para íntimos. Mas claro que retificamos rapidamente, que era para vocês não ficarem na dúvida. Sim, desfile de Valentino, agora muito recente, trazendo para vocês para começar a semana com muitas inspirações e quem sabe usar aí mais no seu guarda-roupa, hein? Bom, enquanto vocês pensam, abrem a porta do armário e pensam no que vão usar hoje de noite, aproveitem e fiquem com o Capu no feed. Amanhã estamos de volta, mesmo horário, ó, cheios de coisa boa. Beijo, gente, até amanhã.